Quando falamos do Brasil em aspecto econômico, as consequências do colonialismo e do tempo que passamos sob julgo português ainda não se dissiparam totalmente. Isso porque existe uma tendência a se privilegiar a agricultura e a produção de matéria-prima bruta para exportação em detrimento à manufatura, enriquecimento de materiais e indústria dentro do país. Apesar disso, sempre existem aqueles que desafiam o senso comum e decidem investir na indústria brasileira. Essa aqui, apesar das dificuldades e da falta de auxílio, até que se desenvolve bem. Logicamente, todo esse desenvolvimento ocorreu graças a homens de negócios com muita vontade de crescer e, acima de tudo, à frente do seu tempo. Hoje, nós do Fatos Curiosos celebramos um desses homens, Irineu Evangelista de Souza, que entrou para a história com o título de Barão de Mauá. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e acionar o sininho, porque hoje o vídeo está incrível! Sem mais delongas, vamos conhecer a história desse homem incrível que revolucionou a forma brasileira de pensar e de fazer negócios. Afinal, quem foi Barão de Mauá e por que ele é tão importante para a nossa história? Barão de Mauá nasceu em uma família que poderia se dizer remediada, mas usufruiu muito pouco desses bens e precisou começar a trabalhar desde muito cedo. Antes de ser o poderoso barão, o pequeno Irineu era um filho enjeitado. Não que sua mãe não o amasse, mas com a morte de seu pai, ela se viu casando de novo e seu segundo filho não aceitava muito bem os filhos do primeiro casamento. Isso acabou fazendo com que sua irmã mais velha fosse casada às pressas e o pequeno Irineu fosse morar com o seu tio, que era marinheiro mercante. Mesmo isso não acabou durando muito tempo, já que ele acabou conseguindo um emprego ainda muito jovem em troca de abrigo e comida em uma casa de comércio no Rio de Janeiro. Depois disso, Irineu começou a trabalhar para um português de nome Antônio Pereira de Almeida. Seja por azar ou por má administração, Antônio acabou perdendo sua empresa para uma empresa britânica chamada Caruthers e Irineu, com a ajuda de um antigo chefe, acabou mantendo sua antiga posição mesmo com a transição de donos. Sob a tutela do escocês Richard Caruthers, Irineu aprendeu praticamente tudo o que havia para se saber a respeito de negócios na época, desde contabilidade até as formas mais eficientes de fazer negócio. Sua inteligência, aptidão e esforço renderam frutos com o tempo e permitindo que ele se tornasse sócio de Caruthers até que em determinado momento o escocês voltou para a Inglaterra e deixou os negócios totalmente sob a tutela de Irineu. Com os frutos do trabalho e o sucesso, o ainda jovem Irineu conseguiu comprar uma chácara e trazer sua mãe e sua irmã para morar com ele. De pensamento liberal, Irineu tinha um grande sentimento de igualdade em relação aos seus funcionários e não tinha pudores em receber e refugiar escravos fugitivos em sua fazenda. Aproveitando-se da boa época, ele decidiu ir à Inglaterra para conhecer a realidade da Revolução Industrial Britânica de perto. Voltou totalmente apaixonado pelas possibilidades quase infinitas da indústria, que, ele sabia, eram o futuro. Por isso mesmo, vendeu sua parte na Caruthers e Companhia e investiu em uma siderúrgica, que acabou se tornando o primeiro estaleiro do Brasil. Ele foi o responsável por trazer as seguintes novidades ao Rio de Janeiro, que nesta época ainda era a capital do Brasil. Lembre-se bem: água encanada, iluminação a gás pública, navegação a vapor no rio Amazonas e transportes urbanos no rio, a ferrovia. Sim, este homem foi a pessoa que trouxe os primeiros trens para o Brasil, e foi com essa proeza que, em 30 de abril de 1854, Dom Pedro II conferiu o título de Barão de Mauá, porque a primeira ferrovia desenvolvida por ele ligava ao Porto Mauá, na Baía de Guanabara, à encosta da Serra da Estrela. 4 anos depois, ele também inaugurou a ferrovia Dom Pedro II, que é atualmente a central do Brasil, além de muitos outros empreendimentos de sucesso na época. Para você ter uma ideia de quanto o Barão de Mauá era à frente de sua época, ele teve diversos problemas com o Império na época, graças às diversas taxações que seus empreendimentos sofriam, e também sempre estava disposto a defender a liberdade dos escravos no Brasil. Para Mauá, era um absurdo que o Brasil ainda estivesse na escravatura naquela época.
Esse pensamento não o fazia o mais popular entre os outros nobres, já que muitos deles lucravam com o terrível mercado humano e tinham sua fortuna originada da exploração dos africanos cativos. Essa inimizade chegou a extremos, e como Mauá não era uma pessoa de se calar frente a injustiças, essas inimizades acabaram custando caro em alguns aspectos, sendo que seu estaleiro chegou a ser incendiado criminosamente. Se você acha que Irineu estava satisfeito com as novidades que havia trazido ao Brasil, está muito enganado. Ele queria mais. Ele considerou trazer o cabo telegráfico submarino de telégrafo da América para a Europa, o que infelizmente acabou não acontecendo, assim como a ferrovia Madeira-Mamoré. Um dado fascinante sobre Mauá é que no ano de 1860, o auge de sua carreira, o balanço de todas as suas 17 empresas em mais de 5 países, incluindo Inglaterra, França e Estados Unidos, contabilizavam um total de 115 mil contos de réis, enquanto o orçamento imperial tinha apenas um total de 97 mil contos de réis. Sim, exatamente o que você entendeu. Ele chegou a ser mais rico do que o próprio Império Brasileiro. Uma curiosidade interessante a respeito do Barão de Mauá é que ele foi retratado em um filme que cita a vida e as desventuras desse gênio dos negócios. No filme, Mauá foi interpretado por Paulo Betti e, apesar de existir o óbvio exagero das qualidades de Irineu Evangelista, sua contribuição ao desenvolvimento do Brasil é simplesmente inegável. Muitas pessoas chamam o Barão de Mauá de pai da indústria brasileira, e isto não é injusto ou exagero, pelo contrário. Nós, do Fatos Curiosos, acreditamos que não é feita a devida justiça aos feitos e contribuições de Mauá para o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento esse que continua, apesar de todos os empecilhos e da má vontade política da chamada bancada ruralista, que é muito mais antiga do que você imagina. Curtiu esse conteúdo? Esperamos que você tenha gostado. Compartilhe com os amigos e mostre que você conhece a história do seu país.